São 56 milhões de brasileiros negativos, de acordo com o levantamento da Serasa. Controlar gastos, pedir descontos, ser planejado, fazer dívidas inteligentes são algumas dicas dos especialistas para driblar a crise e manter as contas em dia. Será que realmente estamos em crise? Com certeza, muita crise. O dinheiro é o mesmo, mas as coisas aumentaram bastante. O que deixou de fazer por conta do aperto nas finanças? Deixei de fazer várias coisas, lazer, né? Entendeu? Barzinho e tal, tomar uma cervejinha. Ir a um teatro, almoçar fora, jantar fora, ir a um barzinho, não dá. Será que tem alguém que não tem dívida para pagar? Vamos saber? Vou falar com essa moça aqui. Oi, por favor, me diz uma coisa, você por acaso não tem nenhuma dívida? Poucas. Mas tem. Tenho. Te incomoda muito? Sim, quero economizar em algumas coisas para liquidar logo e ficar fora de dívida. Por acaso, Edilene, tem aí na carteira uma nota de R$100? Não, tá faltando. Tá sobrando nota de 100? Sobrando? É. Tá faltando e muito. Um estudo da Serasa apontou que 56,4 milhões de brasileiros estão endividados. O valor das dívidas em atraso somam cerca de 243 bilhões de reais. A pesquisa ainda revela que a situação piorou em 2015 e que as principais razões são aumento do custo de vida, perda de emprego, redução da renda, descontrole nos gastos, financiamentos ou reformas. 69% de todos os entrevistados também revelaram não estar com as contas em dia. Como vimos, os números não são muito animadores. Mas será que mesmo em períodos de crise é possível economizar? Chegar no fim do mês com pelo menos um pouco de dinheiro sobrando, fazer um investimento, oferecer algum tipo de lazer para a família? Bom, para tirar essas dúvidas e dar mais dicas, nós convidamos um economista. A primeira dica do economista é: faça dívidas inteligentes. Comprar produtos ou comprar bens que vão te trazer retorno financeiro. Então você pode comprar uma casa própria, um apartamento, uma sala comercial. Com qual objetivo? De alugar para fazer com que esse rendimento pague esse investimento e quando você terminar de pagar será um patrimônio seu. Então, dívida inteligente. Quais gastos devem ser evitados? Você deve evitar comprar pela emoção, evitar comprar no cheque especial e no cartão de crédito e evitar também pagar só o rotativo do cartão de crédito. Evitar também os excessos, comprar mais por necessidade, não por desejo. Seja planejado com as finanças. É saber exatamente o que você deve comprar e o que você precisa. Então, você deve sempre organizar as suas compras de curto, médio e longo prazo, tá? Ser disciplinado, saber o seu eu financeiro, se você é uma pessoa endividada, equilibrada ou investidora, e tomar boas decisões e mudar os seus hábitos comportamentais financeiros diariamente. Peça desconto, sempre. Porque você já teve o sacrifício de ter poupado dinheiro antes. Então, você tem que valorizar o seu consumo. Então, se você pedir descontos para toda a compra à vista que você fizer ao longo do ano e poupar esse valor, você poderá realizar pequenos sonhos e também viajar para qualquer lugar do país. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Fabiano Jantalha, que é professor de Direito Econômico. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente imagina que ninguém quer chegar nessa situação, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam chegando aí no endividamento. Vamos contar para essas pessoas quais são os direitos delas. Érica, basicamente, eu acho que o primeiro grande direito que o consumidor tem, que está em débito, é ter acesso à informação. Ele tem que ter acesso a toda a documentação que deu origem àquela dívida, se ele por acaso não tiver, e é muito comum que não tenha, a gente às vezes faz a contratação de crédito com muita pressa. Ele tem que ter acesso a isso, ele tem que ter acesso à demonstração, ao demonstrativo consolidado e atualizado da dívida, para que ele saiba a origem desse débito, para que ele saiba o quanto ele deve e a que título ele deve. O segundo grande direito é o de não ser exposto a qualquer tipo de constrangimento. O fato dele estar em débito não significa que ele é uma má pessoa, que está de má fé. E o Código de Defesa do Consumidor, nesse ponto, é muito claro.
Bom, quem está com uma dívida aí, não consegue manter o pagamento em dia, contraiu a dívida, atrasou. Quem ele deve procurar primeiro? Ele deve procurar primeiro a empresa para quem ele deve? Dentro da linha do que eu expus anteriormente, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é juntar toda a documentação. Não adianta ir ao PROCON, ir a um advogado, ir a um conselheiro, ou um amigo que entenda de finanças, ou mesmo um advogado, amigo, para um primeiro conselho, se ele não tiver toda a documentação em mãos. Então, acho que o primeiro grande conselho que eu dou é: vá atrás da instituição credora, seja ela um banco, um comércio, etc. Busque os documentos, reúna tudo numa pastinha e aí então procure a orientação. O PROCON, por exemplo, que é um órgão aí que tem em todos os lugares de fácil acesso. Ele é um órgão indicado para negociar a dívida de consumidor? Muito indicado, não só por ele ter sido criado com o objetivo de defender e de promover a defesa do consumidor em todos os sentidos, mas também porque os PROCONs, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Ministério da Justiça tem feito um programa de capacitação muito forte dos servidores do PROCON. Então, alguns PROCONs que eu conheço, principalmente como o da Bahia, eles têm feito um trabalho de treinamento muito forte, inclusive em negociação, mediação, arbitragem. Então, eles têm cada dia mais preparo para conduzir e intermediar essa negociação, evitando aquela disputa, aquele antagonismo, a raiva com que a pessoa normalmente tem da instituição e o sentimento de desconfiança que a instituição tem em relação ao credor. Bom, geralmente existem algumas semanas de proteção ao crédito, de renegociação de dívidas oferecidas aí pelas empresas, onde se reúne esses órgãos e oferece um parcelamento dessa dívida e negociação dessas dívidas. Isso é favorável para o consumidor? É sim, Érica, e eu recomendo ao telespectador, se você tiver em dívida, se você tiver com ou mesmo, você não precisa nem estar com a dívida vencida, mas se você tem a perspectiva de não ter condições de pagamento, se antecipe. Essas semanas elas são importantes por quê? Porque você não vai fazer uma negociação no varejo. Você não vai lá ligar, ficar 10 minutos esperando, 30 minutos esperando, aguardando um retorno. Não, ele já tem uma política bem definida de desconto, ele já tem uma política de juros e muitas vezes, Érica, até a gente percebe que o consumidor pode sair com uma taxa de juros até um pouquinho melhor do que aquela que ele contratou originalmente, por exemplo, as condições até um pouco mais favoráveis. É óbvio que é isso, o consumidor, para fazer jus a isso, ele vai ter que demonstrar a intenção de pagamento, certo? Então, é altamente recomendável porque o consumidor não vai precisar pechinchar no varejo, tá certo? Ele já está com uma pessoa especializada para tratar dessa questão. Qual que é a orientação para o consumidor para que ele vá, participe dessa feira, dessa semana, renegocie a dívida, mas qual a orientação para ele não se endividar de novo, assumir uma parcela ali que ele não pode pagar e de novo cair na dívida? Aí é o que a gente viu no VT, né? Que a gente viu agora na explicação do colega economista. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer aquela parcela encaixar no seu orçamento. Então, antes de ir para a semana de... Passo 1, passo 2 e passo 3. Passo 1, junte os seus documentos, seus demonstrativos. Passo 2, procure orientação. Mas o passo 3, faça o seu dever de casa. Veja qual é o valor máximo de parcela. Não adianta você... Não, eu aguento uma parcela de mais 100, mais 200, mais 300 reais e depois você vai cair novamente. O grande problema disso é que pode não ser oferecida a você uma terceira chance. E aí o consumidor pode ficar irremediavelmente endividado mesmo. Tá ótimo. A gente vai continuar esse assunto que é muito interessante no próximo bloco. Só peço um minutinho para o senhor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Fabiano Jantalha, que é professor de Direito Econômico, a respeito do endividamento da população e como renegociar essas dívidas de uma forma legal. Doutor, na internet há vários sites oferecendo serviço para renegociar a dívida para quem está devendo, cobrando aí uma taxa. Isso é legal? Olha, legal a pessoa pode até fazer. Eu posso me oferecer para prestar e intermediar qualquer serviço para a pessoa, nem precisa ser advogado para isso. A grande questão é se isso vai lhe trazer realmente algum proveito. E o que a gente percebe na prática é que os consumidores, às vezes, eu não posso falar de todos, mas da grande maioria que eu já vi, esses sites, na verdade, eles tiram proveito de uma situação de desespero do consumidor. Melhor lugar para procurar. Você ainda está receoso, está com medo de ter que pagar os honorários do advogado, etc., porque você já está endividado? Vá no PROCON, que eles têm os núcleos de orientação. E outra, vá na Defensoria Pública, por exemplo, do Estado de São Paulo, tem um núcleo de atendimento ao consumidor endividado. É uma ótima oportunidade. Então, se você tem o próprio Estado prestando algum tipo de serviço de intermediação e de orientação, para que você vai recorrer a terceiros? É mais uma questão de necessidade, né? E, além disso, eles vão cobrar. E aí, você que já está endividado, vai estar disposto a pagar mais um pouco ainda? Essa é a questão.
Agora vamos falar da inclusão do nome do devedor na lista de restrição ao crédito. Em que tempo isso pode ser feito depois do atraso da prestação? Olha, a rigor, a partir do momento em que a pessoa está em atraso, certo? A partir do primeiro dia de atraso, a pessoa já estaria sujeita à negativação, porque ela efetivamente está em atraso. A questão é que, em alguns casos, ela é obrigada à notificação do devedor e há uma discussão sobre isso, tem que notificar com a AR, quem é que notifica, etc. Mas o procedimento que se dá exatamente para evitar problemas é a instituição informa um Serasa, um SPC, uma instituição dessa, e a instituição notifica e dá ao consumidor normalmente um prazo. Então, dificilmente isso ocorre antes de 20 a 30 dias do débito vencido. E depois que ela paga, tem que retirar esse nome? A rigor deveria tirar imediatamente, mas a jurisprudência tem sido bastante flexível. Por quê? Porque há questões operacionais. Às vezes você dá um comando, demora um tempo até ter a baixa do sistema. O que eu sugiro ao consumidor é que, depois da dívida paga, ou depois de um acordo feito, que ele espere ali 24, 48 horas e volte a procurar o órgão, o cadastro restritivo, responsável pela gestão do cadastro, para que ele possa ver se o débito efetivamente foi baixado. É um tempo que a jurisprudência considera razoável. Rapidamente, doutor, para a gente encerrar a conversa, um consumidor pode ser preso por não pagar uma dívida? Essa é uma dúvida muito comum. No ordenamento jurídico brasileiro, a prisão por dívida ela é uma exceção da exceção da exceção. Então, você hoje só é preso basicamente em termos de dívida se você tem uma dívida de pensão alimentícia. Então, se você está devendo ao banco, se você está devendo à administradora de cartão, etc., você não será preso, a menos que você deva pensão alimentícia. Mas aí não é um débito comercial, né? Tá ótimo, muito obrigada pela participação, foi muito esclarecedora a entrevista. Eu conversei aqui com o advogado Fabiano Jantalha, que é também professor de Direito Econômico. Obrigada pela participação. Obrigado, é sempre um prazer ajudar. Até uma